De acordo com as convicções do nosso povo, ingressamos com fervor no programa construtivo de Átomos para a Paz. Numa das colinas da cidade universitária de São Paulo, ergue-se o primeiro reator atômico do Brasil. São Paulo, 25 de janeiro de 1958. Com a presença do presidente Kubitschek, do governador Jânio Quadros e do almirante Otacílio Cunha, um gesto histórico põe em regime o primeiro reator atômico do Brasil. Mas a história do reator, inaugurado agora em São Paulo, iniciou-se há muitos anos atrás, quando na Universidade de Chicago, Enrico Fermi construiu o primeiro reator experimental que iria revolucionar a era moderna e viria permitir ao mundo o descobrimento de forças até então desconhecidas. E os Estados Unidos empreenderam então um vasto programa atômico do qual participaram cientistas e professores de muitos países. Com o término da guerra, lançaram-se os cientistas no campo das investigações para a produção de energia atômica, com fins industriais e pacíficos, liderando então os Estados Unidos as pesquisas atômicas em todo o mundo. E nas Nações Unidas, por intermédio do presidente Eisenhower, os Estados Unidos lançam o programa de Átomos para a Paz. O fato de termos começado mais cedo permitiu-nos acumular o que constitui hoje uma grande vantagem quantitativa. Has permitted us to accumulate what is today a great quantitative advantage. Todavia, o conhecimento agora possuído será partilhado por outras nações, possivelmente por todas as outras. The knowledge now possessed by several nations will eventually be shared by others, possibly all others. E no Brasil, cientistas, principalmente paulistas, que se vinham batendo pela estruturação num único organismo das atividades dispersas dos que trabalhavam no campo da física nuclear, conseguem, em 1956, criar o Instituto de Energia Atômica, que aproveitou a oferta do presidente Eisenhower de Átomos para a Paz e o oferecimento americano de $350 mil de subvenção para a construção de um reator atômico. E vamos à obra. O primeiro passo foi a construção do edifício, enorme caixão de cimento armado sem janelas. Dos Estados Unidos começaram a chegar as peças do reator. Visto de longe, o reator dá uma ideia de um casarão comum de cimento armado, mas o cimento é de estrutura especial, pois irá proteger da radiação as áreas circunvizinhas. As escotilhas que dão acesso ao interior do núcleo do reator são fechadas por portas de chumbo de 500 quilos. E a piscina que abriga o núcleo, possuindo bordos de 2 metros de espessura e contendo na sua estrutura lâmina de aço de 2 centímetros, é terminada num prazo de 16 meses de trabalho. Enchem a piscina com 272 mil litros de água, de uma pureza inigualável. O máximo de impureza permitida é 1 grama para cada 1.000.000 de litros d'água. Em Washington, é dado o último passo. O embaixador Amaral Peixoto assina o acordo com o governo americano para o fornecimento de urânio-235. Com a chegada ao nosso país do urânio-235, foram iniciadas as primeiras experiências propriamente ditas. O coração do reator é constituído pelos elementos combustíveis, nos quais está o urânio. O reator experimental de São Paulo é do tipo piscina. Cabe à água o papel de efetuar a blindagem das radiações.
O controle pode ser feito inteiramente à distância e a intercomunicação se opera por meio de microfones. Colocar um elemento no seu espaço adequado é uma operação delicada. Este quadro, por assim dizer, faz a cada instante o inventário do núcleo do reator. Completado o trabalho de carga, o engenho passa a funcionar sob controle automático, mas outras operações são necessárias. O professor Marcelo Dami de Souza Santos, responsável pela construção e operação, faz funcionar o reator que permite ao Brasil ingressar de fato na era atômica. Reactor on. A máquina que marca o século XX está funcionando. O número de nêutrons que entram na câmara de fissão, registrados nervosamente. E agora, já o reator pode tomar conta de si mesmo. O caixão de chumbo se destina a receber amostras irradiadas contidas num tubo de irradiação. O reator de São Paulo é uma das peças fundamentais do nosso programa atômico, que pretende desenvolver pesquisas para fins pacíficos, produzir radioisótopos para estudos em todo o país e contribuir para a formação de cientistas. Os sábios consideram os radioisótopos o mais importante auxiliar das pesquisas médicas depois do microscópio. Einstein descobriu novamente o mundo quando provou através de uma equação que a energia e a matéria são a mesma coisa. O Brasil ingressou na fase positiva das experimentações que decorrem da ciência nuclear. Seus resultados se aplicam à medicina, à agricultura e ao conhecimento de uma fonte fantástica de energia. E o nosso reator torna-se uma realidade. No ato inaugural, falou o embaixador americano entregando o cheque de $350 mil. Na colaboração entre nossos dois governos, da qual resultou o grande empreendimento que hoje se inaugura. Senhor Presidente, O presidente da República encerrou a solenidade com as seguintes palavras. País, prestado pelos Estados Unidos da América do Norte, a cujo governo e por intermédio do seu embaixador nesta solenidade, desejo agradecer em nome do povo brasileiro. Dentro desta política de cooperação, foram assinadas, em 1957, com o governo norte-americano, o contrato de arrendamento de urânio enriquecido para o reator de pesquisas, o acordo de abastecimento de reatores de potência e o programa conjunto para reconhecimento de urânio, os dois últimos pendentes de ratificação pelo Congresso Nacional. Fruto de uma cooperação nacional e internacional, este reator nasceu sob a inspiração de um entendimento entre homens. Dele esperamos, disse o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, essa benéfica reação em cadeia que servirá de energia viva à realização de novos projetos. Quando o mundo aprende a utilizar os átomos para a paz, o Brasil marcha com o mundo.